Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que também está assistindo a gente lá na TV UFMA do Maranhão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também. Estou de volta no estúdio, quinta-feira, dia de entrevista. A gente vai chamar o Gustavo Andreão para a gente falar sobre a transição energética aqui do Brasil. Vamos também falar do FMI, que a gente ficou devendo de ontem, e vamos passar aí pelos principais assuntos do dia. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bem-vinda de volta ao estúdio. Débora melhorou, conseguiu aí sarar aí da sua doença. Bom dia a todo mundo aí do Maranhão, São Luís e região que está vendo a gente pela TV UFMA. Bom dia aos nossos telespectadores também no YouTube. Hoje a gente vai ter a entrevista com o Gustavo Andreão, especialista aí, doutor pela Unicamp, especialista em transição energética. A gente vai trocar uma ideia aqui para falar do que está acontecendo, como que está a situação da transição energética, desafios e tudo mais. Mas vamos falar também do FMI, que ficou ontem aí pendente para vocês, então a gente vai falar também de como melhorou a situação do Brasil perante o FMI. Mas antes de tudo, Débora, vamos passar para a nossa agenda para os nossos telespectadores saberem aí do eterno Dia da Marmota, que um monte de gente vai falar, e isso aí pode mudar aí as bolsas de valores aí, né? Exato, mais um dia aí que a centralidade, né, e que os discursos dos dirigentes dos bancos centrais, de uma forma geral, ficam no radar, né? Então parece que é a agenda de ontem, mas não é, gente, é a agenda de hoje mesmo. Então o que a gente tem de importante aí sendo divulgado nessa manhã e ao longo do dia? Antes da abertura, saiu o balanço da TSMC, né, da Taiwan Semiconductor Manufacturing. Fica muito estranho falar isso aí em inglês, mas é a principal empresa aí de semicondutores de Taiwan, né? Então esse dado saiu bem cedo, saiu aí antes da abertura, por volta ali das 3 da manhã, a gente já tinha algumas notícias do resultado corporativo da empresa, e isso acabou dando um fôlego também aí na abertura em Nova York e também na Ásia, porque a gente está falando de semicondutores, e ela acabou superando as expectativas, falando muito brevemente aqui antes da nossa abertura e fechamento. A gente tem presidente do Banco Central, vice-presidente do Banco Central Europeu, apresentando o relatório anual do Banco Central Europeu hoje no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários. A gente tem às 8 horas da manhã, que ficou junto com a Bélgica ali, mas às 8 horas da manhã sai o IGPM do segundo decênio de abril, divulgação da FGV. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, né, na verdade já divulgou os pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 13 de abril, dado que também pode dar uma balançada aí no mercado. Nesse momento que a política monetária está muito em foco, a diretora do FED, Michelle Bowman, fala hoje de novo, né? Eu falei que ontem ela ia se pronunciar, hoje ela se pronuncia de novo, só que dessa vez ela discursa na abertura de conferência sobre o sistema bancário em Nova York. Então a gente tem hoje a participação, vocês vão ver nas próximas páginas da nossa agenda, a gente tem a participação de vários dirigentes de bancos centrais de uma forma geral falando hoje. E ontem, né, e antes de ontem, os discursos acabaram ali trazendo um sentimento de aversão a risco muito grande. Por isso que a gente está falando aqui, né, e dando esse peso, porque isso pode ganhar relevância aí ao longo do dia. Então, seguindo aqui a nossa agenda, a gente tem outros dirigentes, então, como falei, discursando, né? Então, o presidente do FED de Nova York, o John Williams, participa da discussão moderada na cúpula de economia. Hoje saem as vendas de moradias usadas de março dos Estados Unidos, e aí, como vocês podem ver, a partir daí, a agenda está tomada por presidentes e dirigentes dos bancos centrais. Então, o presidente do FED de Atlanta, o Rafael Bostic, vai falar numa reunião em Fort Lauderdale. A gente tem a dirigente do Banco da Inglaterra também participando de um painel nas reuniões de primavera, as reuniões que acontecem aí ao longo do dia. A gente tem o Banco Central divulgando às 14h30 o fluxo cambial semanal, e a gente tem a dirigente do Banco Central Europeu, a Isabel Schnabel, discursando num simpósio nos Estados Unidos. Então, como eu falei, a agenda hoje está bem tomada por discursos. Em seguida, aí a gente tem mais uma página de agenda para vocês, porque a gente tem aí mais uma vez a reunião de primavera do FMI, Banco Mundial, acontecendo aí ao longo do dia. E nessa reunião está tendo a participação do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. Inclusive, foram dadas declarações ontem aí do Roberto Campos Neto bastante polêmicas. Eu vou falar um pouquinho disso antes da abertura.
mas isso tem potencial de mexer com os nossos juros futuros nessa manhã. E o Rafael Bostic também participa de uma conversa moderada aí em Miami. Então essa é a agenda de hoje, aí a maior parte do dia, como eu falei, tomada por dirigentes dos bancos centrais, e depois do fechamento, já mais para o fim do dia, sai o balanço da Netflix e da Western Alliance. Então, a gente tem aí alguns resultados corporativos também sendo divulgados, já dando início a essa temporada que agora vai ficar mais forte lá nos Estados Unidos. Então, como eu falei, agenda bem tomada aí por política monetária. Vamos então começar nosso giro aí pelo mundo, né? Porque teve bastante novidade, né? Você teve aí altas, inclusive na Ásia. Então, acho que é a notícia que a gente sempre sugere aí para todos os nossos telespectadores aí para fazer a leitura, para saber o que aconteceu, o que esperar hoje durante o dia. Mas, Débora, explica aí um pouco essa situação da Ásia, que mesmo com Nova York negativo, né? A gente teve aí um dia positivo na Ásia. Exatamente, a gente teve um dia aí de recuperação dos mercados asiáticos, porque tirando algumas exceções dos últimos dias e até diria dessa última semana, as bolsas asiáticas tiveram predominantemente um movimento de queda durante essa semana até hoje. Então a gente viu hoje uma recuperação dessas bolsas asiáticas, muito ali impulsionada pela procura por ações que caíram muito. Então, dado que as ações caíram muito durante a semana, agora o mercado foi buscar ali oportunidades de compra. E isso acabou dando um fôlego maior aí para a Ásia. Quem ficou na exceção hoje foi o Xangai Composto, que ontem foi exceção e subiu. Hoje o Xangai Composto ele fica muito perto do 0 a 0. Então ele foi o único ali que não acompanhou esse movimento majoritariamente positivo, que veio depois de um dia negativo em Nova York, com o rendimento das treasuries lá subindo muito e pressionando os mercados, inclusive pressionando aqui o Brasil, que virou de posição ali, né? Foi para o terreno negativo, principalmente durante a tarde. Isso foi motivado tanto ali por dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e suas falas, como também pelo Roberto Campos Neto já mais no meio da tarde. Então, esse movimento aí de aversão ao risco tomou muito conta ali do mercado e acabou deteriorando o humor em Nova York e aqui no Brasil ontem. Mas esse movimento não chega à Ásia. Então, a Ásia consegue se desvencilhar disso, ela também aproveita ali essa expectativa pela divulgação do balanço da empresa de semicondutores de Taiwan. E hoje vou colocar aqui na tela para vocês quem liderou aí os movimentos positivos na Ásia foi o Kospi sul-coreano, tá? Aqui pelos mesmos motivos que eu já expliquei. A gente teve ali uma busca maior, né? Até o mercado fala busca por barganhas. O que é isso? Quando as ações caem muito, começa a se encontrar ali alguma possibilidade de compra dessas ações que caíram. Então foi justamente esse movimento que impulsionou a Ásia hoje, mostrando sinais de recuperação. Então, recuperação aí após dias consecutivos de perda. E o Kospi sul-coreano subiu 1,94%, liderou os movimentos e ficou aí na primeira posição entre os rendimentos, né, os maiores altos aí da Ásia. Vamos então chamar nosso convidado agora para falar com a gente, o Gustavo Andreão, doutor em economia pela Unicamp, especialista em transição energética, tem um ótimo trabalho aí de doutorado, aí, a tese de doutorado dele sobre esse tema. Bom dia, Gustavo, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Consegue me ouvir certinho, direitinho? Sim, consigo. Vamos começar Perfeito. então a entrevista já, né? Porque seu trabalho fala bastante aí sobre transição energética, não só no Brasil, no mundo. Tenta falar aí sobre questões de financiamento, modelos aí para melhor situação. E a gente quer saber aí, Gustavo, como que está a situação da transição, o cenário atual, né, da transição energética no Brasil? Perfeito. Bom, André, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu gosto muito do programa de vocês. E em termos da transição energética, em termos do Brasil, o Brasil, como vocês talvez saibam, ele tem uma matriz energética do ponto de vista principalmente elétrico, que é a minha especialidade, uma matriz elétrica que é bastante limpa. A grande questão é que ela já foi mais limpa. Ela já foi quase toda só de hidrelétrica. A grande questão aí dentro é que a fronteira hidrológica, onde a gente poderia construir mais hidrelétricas e tal, era na Amazônia. E não só pela questão da biodiversidade, quanto também pela questão das comunidades indígenas e dos povos indígenas, essa é uma fronteira hidrológica que é melhor a gente não explorar.
Isso começou a ficar um pouco mais complicado ali nos anos 2000, quando a gente teve o apagão, e desde então a gente tem tentado avançar em termos das novas renováveis, para evitar uma expansão das termoelétricas, que emitiriam gases de efeito estufa e seriam problemáticas do ponto de vista da mudança climática. Em relação a isso, a gente tem uma estrutura muito boa de transição energética, de incentivar essas renováveis. Do ponto de vista da gente ter uma estrutura de leilão que garante a contratação dessas usinas renováveis, e a gente tem uma estrutura de financiamento público do BNDES que financia essas usinas contratadas em leilão, o que ajuda a diminuir os riscos e incertezas desse ponto de vista. Tem alguns desafios aí dentro que a gente ainda tem que resolver, principalmente do ponto de vista da institucionalidade, de como essas instituições se relacionam entre elas. O Ministério de Minas e Energia, o BNDES, o Banco do Nordeste para as eólicas do Nordeste, etc. E Gustavo, bom dia e seja muito bem-vindo ao nosso programa, que é o ICL Mercado e Investimentos. E conta um pouquinho aí pra gente, né, o que está sendo feito para promover essa transição energética aqui no Brasil? Em termos de Brasil, a partir de 2001 a gente teve programas focalizados. Primeiro a gente teve o Proeólica, depois a gente teve o Proinfa, mas todos eles muito dentro do contexto do apagão e da crise elétrica que a gente teve. Depois disso a gente teve programas um pouco mais gerais, então a gente começou com a estrutura de leilões, e algo que foi essencial para manter essa estrutura de leilões, fazer com que ela desse certo, foi a entrada do BNDES. Isso foi algo que já foi observado desde o Proinfa e desde o Proeólica, que a entrada do BNDES financiando ela era essencial. Então, a minha pesquisa ela se dá muito nessa relação entre diferentes organismos, diferentes organizações, e como elas se juntando em prol de um objetivo comum, que é garantir a transição energética do Brasil, elas se juntando em prol desse objetivo, elas conseguem alcançar esse objetivo não só de uma maneira mais rápida, como mais eficiente. E para a gente finalizar aqui então, Gustavo, qual que são os próximos passos, né? O que pode melhorar essa eficácia aí, que pelo que você falou, a gente até está num bom caminho em relação à transição energética no Brasil, mas obviamente sempre dá para melhorar, né? Até porque a gente quer ser líder, né, na transição energética brasileira. Então, quais são os próximos passos? O que precisa melhorar? O que a gente precisa fazer agora? Perfeito. Em termos dos desafios, essa é uma parte bastante interessante, porque nós já estivemos um pouco melhor nesse desempenho recente da transição energética, principalmente do ponto de vista elétrico. Acabou que eu não toquei muito nesse assunto, mas do ponto de vista de biocombustíveis, etc. e tal, nós temos o etanol e nós avançamos bastante com isso, os motores flex, etc. A gente tem que ver, desse ponto de vista, a parte a gente tem que ver como que a gente vai fazer em relação à eletrificação da frota, etc. e tal, para ver esses desafios, principalmente ainda mantendo a estrutura do etanol e vendo como que a gente vai juntar isso com biocombustíveis, até porque do ponto de vista da matriz elétrica, as usinas de cana elas são muito importantes por causa das termoelétricas de biomassa. E do ponto de vista de um aumento da geração de energia solar e energia eólica, nós temos, obviamente, desafios técnicos, como, por exemplo, a intermitência dessa geração, porque a turbina eólica ela só gera energia quando tem vento, e o painel solar só gera energia quando tem sol, obviamente. Então, esses são desafios técnicos que têm que ser vistos, e desse ponto de vista, leilões de transmissão e uma melhor estrutura de transmissão de energia elétrica são essenciais. E do ponto de vista da geração, a estrutura de leilões ela tem que ser não só mantida, como ampliada. Ano passado eu acabei me focando muito na tese, eu acabei não vendo tanto como estava a estrutura de leilões atuais e as mudanças e tal, porém, pela minha pesquisa recente, ela deu uma certa arrefecida, então ela deu uma certa caída. Então a gente tem que aumentar a oferta de leilões e aumentar o quanto que entra dessa oferta de energia, até porque, de um ponto de vista do crescimento, o crescimento ele precisa
o crescimento do PIB, o desenvolvimento brasileiro, ele precisa de mais oferta de energia. E então, se a gente quer que o Brasil cresça, a gente precisa que o Brasil tenha mais energia ao seu dispor. Isso é essencial. Muito obrigado mesmo pela entrevista, Gustavo. Vou te dar aí só uma última palavra para você falar um tchau aí para nossa audiência aí. Perfeito, gente. Muito obrigado pelo convite. Fico bastante feliz pelo convite e gostaria de agradecer a audiência e todos vocês. Muito obrigado. Obrigado aí, Gustavo. Vamos falar agora do FMI, Débora, que o FMI revisou ontem, né, a sua perspectiva em relação à economia mundial, e o Brasil foi um desses países aí que teve uma revisão do FMI para cima, né? Também falou de outras coisas, alguns jornais inclusive, Débora, focaram na questão aí que ele falou, aí o FMI falou que o Brasil provavelmente não vai fechar as contas esse ano, vai ter a situação fiscal aí, que nem a gente já tinha falado, mas todo mundo já sabia disso, daí já vinha manchete, né, sensacionalista, né. FMI alerta para os riscos fiscais da economia brasileira, né, mas o FMI alerta, mas ele acredita que o Brasil vai crescer mais, então meio contraditório isso. Mas vamos mostrar aqui como que está a situação do Brasil em relação ao resto do mundo aí, nas previsões que o FMI está fazendo esse ano, né? A gente fez um gráfico aí para mostrar para vocês. Ó, a gente vê aqui que a Índia deve ter o maior crescimento aí do mundo esse ano de 2024, né? 6,8%. A Índia vem vindo muito forte aí economicamente. Ela deve chegar cada vez mais próxima aí das primeiras posições. Está muito próxima de passar a Alemanha aí no médio prazo. A Índia é a China de ontem, né? E a China, que é a China de hoje, ela já está num crescimento de 4,6% aí previsto para esse ano. O mundo como um todo deve crescer 3,2%, mas muito puxado aí pelos países emergentes, né? A própria Índia, a própria China, a própria Rússia, que vai crescer 3,2%. O México vai crescer 2,8% segundo a estimativa. Os Estados Unidos, que está fazendo tudo para não crescer, mas continua crescendo, né? Vai crescer 2,7%. Para a infelicidade de Jeremy Powell, que acho que os Estados Unidos tinha que crescer mais para acabar com aquela inflação de 3,8% aí no acumulado, né? Tudo isso, essa política monetária toda maluca aí que ele está fazendo e está abalando o mundo inteiro aí, é justamente porque os Estados Unidos está crescendo demais, segundo a visão dele. O Brasil vai crescer 2,2%. Se a gente pensar que no começo do ano a previsão era de 1,7%, o Brasil aí, pelo esse primeiro trimestre bem aquecido, ele vai ter um crescimento muito mais robusto do que estava sendo esperado. Então, essa é uma boa notícia aí. O Brasil deve crescer mais aí. A gente tem a Espanha crescendo 1,9%. Para a Europa é um ótimo resultado, porque a Europa está muito mal, né? A Europa está com um crescimento muito baixo. A gente está vendo, né? A Alemanha vai crescer só 0,2%, segundo a estimativa do FMI. Reino Unido só 0,5%. Itália, França 0,7%. A zona do euro como um todo só 0,8%. Então, basicamente, a Europa não vai conseguir ter 1% de crescimento do PIB. Então, está muito estagnada, né? E o Japão crescendo 0,9%. Então, a gente está com um crescimento abaixo dos emergentes, se a gente for pegar a Índia, China, Rússia e México, né? Os Estados Unidos está crescendo mais do que ele gostaria, inclusive, mas o Brasil está crescendo abaixo dos emergentes, a gente poderia crescer mais, né? Mas a gente tem situações como falta de gasto de política fiscal para fazer um crescimento um pouco maior, taxa de juros ainda muito elevada, coisas que a gente precisa resolver internamente, mas a gente está numa boa situação, essa é uma boa notícia, né, Débora? Exatamente. E aí, até falando aí de taxa de juros mais elevada, eu vou aproveitar esse gancho antes da abertura aqui, porque isso explica bastante até o fechamento de ontem, uma possível movimentação que era esperada nessa manhã, que foi aí a fala do Roberto Campos Neto, né? Ele está então participando ali das reuniões de primavera, né, do FMI e do Banco Mundial, e a gente viu ali ele falando ontem sobre a política monetária brasileira. Ele falou que a nossa política monetária pode enfrentar desafios, justamente, adivinha pelo quê, André? Pela revisão do déficit para 2025 e 2026. Então, ele colocou na conta essa possibilidade e falou que a gente pode ter desafios em relação aos cortes futuros da nossa taxa Selic, justamente por essa revisão feita aí do déficit dos próximos anos. E isso causou ali um furor no mercado, porque o mercado já tinha até dado
que na próxima reunião do Copom, né, até pela indicação que veio da última reunião de março, na próxima reunião que vai acontecer no comecinho de maio, a gente pudesse ter ali um corte de 0,25 ponto percentual e não 0,5% como foi indicado. Que isso poderia quebrar aquela possibilidade de continuar cortando a taxa Selic em 0,5% já na próxima reunião e não para outra, né? Então para maio e não posteriormente. E aí isso causou ali uma turbulência no mercado, as nossas curvas de juros abriram bastante. O que isso significa? Quando a gente olha as negociações dos juros futuros nos vencimentos, né, nos próximos vencimentos e até vencimentos mais longos, a gente viu essas taxas subindo, né, indicando também uma possível Selic terminal, né, as pessoas usam esse termo, mas eu vou explicar aqui, isso é só a Selic do fim do ano. Então, uma Selic no fim do ano mais alta do que se esperava, justamente por essa fala do Roberto Campos Neto, que gerou bastante barulho aí no fim do pregão, né, no fim da sessão de ontem, e poderia mexer com a abertura hoje. Então, vamos colocar aí na tela para vocês, para a gente ver como é que está a nossa abertura hoje. Então, o DI futuro, né, que era esperado, inclusive, que respondesse a essa fala do Roberto Campos Neto, não respondeu na magnitude que se esperava. A gente vê aí um DI até em queda, pensando aí para 2032, então a gente está falando de um vencimento para 8 anos para frente, né? Então, a taxa esperada hoje para 2032 é 11,60. Ontem estava em 11,66. Né? Então, aqui a gente vê um ajuste, né, dessa expectativa para os juros futuros depois de subir muito. Tá? Então, a fala não teve o peso que poderia ter, porque ontem o DI futuro subiu bastante e teve ali uma sequência de altas. Mas quando a gente olha aqui a abertura, que foi o primeiro negócio do dia aqui na coluna do meio, a gente vê que ele abriu em 11,69, depois que ele arrefeceu. Então, a gente viu, sim, né, esse movimento esperado do Roberto Campos Neto e da sua fala nas taxas de juros futuras, ou nas expectativas para os juros futuros. E isso também tem ali uma ligação com as treasuries que vinham arrefecendo, que vinham ali reduzindo, né, a sua alta. Então, hoje elas são negociadas aí, treasuries, só para estar todo mundo na mesma página. A gente está falando dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, como se fossem os títulos do Tesouro de lá. Então, no vencimento de 10 anos, então a gente está falando de 2034 aqui, a gente tem uma negociação a 4,62. Então, a expectativa é que a taxa fique em 4,62 em 2034, que é uma taxa bastante alta aí para patamares de juros nos Estados Unidos. A gente vê aí os juros renovando as máximas por lá, algo que não era visto desde o ano passado. Então, a gente vê as treasuries voltando a subir nessa manhã. Antes da abertura, elas não estavam nesse movimento, elas estavam mais calmas, né? Não estavam nem subindo, estavam em tendência de queda, mas esse movimento foi revertido. E por isso que a gente está falando tanto, parece dia da marmota, a gente brinca aqui, mas as possibilidades ali, quando a gente tem dirigentes do Fed falando, ou até de outros bancos centrais, em impactar essa taxa de juros, ela é grande. Então, qualquer dirigente ali que fale algo e que sinalize que as taxas não vão cair na magnitude ou no ritmo que se esperava, essas taxas respondem rapidamente. E o que isso muda aqui para a gente? Né? Isso muda o nosso apetite pelo risco, isso favorece a alta do dólar, por exemplo. Então, a gente viu o dólar chegando perto de R$ 5,30. Claro que a gente não está só falando de pressão vinda das treasuries, a gente tem incertezas também em relação ao Oriente Médio e o mercado também pressionando com essa questão em relação ao déficit. Claro que aqui é uma preocupação realmente do mercado e do Roberto Campos Neto, mas a gente vê essa pressão acontecendo. E isso acaba elevando aqui a nossa moeda. Então, a gente chegou a ter uma moeda perto de R$ 5,30, mas muito aí puxada justamente pela questão externa, né? Mais pelo cenário internacional. Hoje a gente tem um dólar em alta, mesmo com a nossa bolsa em alta, respondendo a esse movimento de alta das treasuries. Então, quando a gente tem as treasuries subindo, a gente tem uma saída de recurso do Brasil e isso favorece a moeda norte-americana, favorece o dólar, e a gente vê esse movimento acontecendo hoje e acontece também em relação aos pares. De manhã, só para vocês terem uma ideia, antes da abertura de Nova York,
a gente tinha justamente esse dado aqui indo para o sinal contrário. A gente tinha o dólar enfraquecendo em relação aos pares, né? Então uma cesta de moedas fortes. Agora ele já está no terreno positivo, também respondendo aqui às treasuries. E as bolsas dos Estados Unidos com pouco fôlego, né? A gente vê aqui a Nasdaq bem perto do 0 a 0, ela pode ter um impulso ali favorecido pelo setor de semicondutores, mas ela também pode ter o apetite diminuído aí pela alta das treasuries, uma vez que ela é bem sensível, e também ela pode ter esse apetite diminuído aí pela espera dos balanços que saem no fim do dia. E a gente tem o nosso Ibovespa subindo hoje, recuperando parte das perdas, porque ontem ele chegou ali no menor patamar desde meados de novembro. Agora ele consegue esse fôlego vem não somente dessa recuperação, mas também do setor de minério, que sobe mais uma vez, mais um dia de alta no minério de ferro em Dalian. Isso tem puxado bastante aí o setor de mineração e siderurgia para cima. E a Vale também teve ali um adendo, que ela teve um bom resultado operacional, que é um pré-resultado que é divulgado, e isso trouxe aí um fôlego para o nosso Ibovespa. Então a gente tem esse cenário hoje, o petróleo Brent cai, então pode limitar essa alta, mas um cenário majoritariamente de recuperação, como a gente viu acontecendo aí nas bolsas asiáticas. Gente, a gente vai ter uma experiência exclusiva e inédita aí no Brasil. Mandaram tanto a gente ir para Cuba que a gente foi e trouxe um material maravilhoso para vocês. Uma testemunha viva que conviveu com os maiores revolucionários do século XX vai estar com a gente aqui ao vivo no ICL, né? No dia 21 de abril, às 8 horas da noite aí, é a lendária filha do Che Guevara, a Aleida Guevara, né? Que é a convidada de honra da nossa próxima aula aberta do ICL, até a vitória sempre, Che por Aleida Guevara. Então vai contar toda a jornada do seu pai, vai falar os fatos da vida dele aí, que você não vai contar em livros de história. Então vai ser imperdível, gente. É 21 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. E para você conseguir garantir aí a sua vaga, clica aqui no link que vai aparecer aqui embaixo aqui para você, iclmercado.com.br. Então já garante sua vaga aí, que é exclusiva. Imperdível aí essa aula, mais um aulão aí do ICL que a gente não pode deixar de se inscrever para não esquecer. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na seguida, né? Vocês vão aí ficar em boa companhia agora a partir das 11h30, a gente se despede por aqui. Mas amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas para trazer as atualizações aí dos principais assuntos do dia. Um beijão, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Pelas ruas de Cuba anda uma lenda viva. Se eu falasse para você que o nome dela é Aleida, talvez você não reconhecesse imediatamente. Mas se eu te falasse que o nome dela é Aleida Guevara, aí eu tenho certeza que você vai saber de quem eu estou falando. Aleida Guevara, filha de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, se encontrou com o ICL e contou pra gente a biografia dele, seu pai, a pessoa que mais inspirou gerações a lutar por um mundo mais justo. Para você não perder esse encontro, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 21 de abril, um domingo às 8 horas da noite, participar desse encontro inédito e exclusivo.